Então, a informação que nós trazemos para vocês é exatamente essa. A Igreja Cristã Maranata, como instituição, ela é anátema, maldita. Por quê? E para que isso fique mais claro ainda para você, eu vou te dizer por que é que a Igreja Maranata apresenta um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou. Maranata é a obra, só nela a salvação. O resto é a sobra que não tem revelação. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou gravar uma sequência de vídeos para comentar todo o evento Trombetas e Festas da Igreja Cristã Maranata, que foi transmitido no dia 1º de dezembro de 2024 e retransmitido no dia 8 de dezembro de 2024. A sequência de vídeos, inicialmente a ideia era que nós pudéssemos fazer com algum dos nossos colaboradores, até para a gente poder ter uma riqueza maior de informações e de detalhes sobre a parte da mensagem, né? Então, primeiramente tivemos uma introdução, que foi trazida uma apresentação, que na verdade foi uma propaganda da igreja, que foi feita pelo pastor Josias Júnior. Em seguida, nós tivemos então uma mensagem do pastor Gerson Belucci, que falou sobre as 4 primeiras trombetas e os sinais que eles entendem que seriam os sinais da vinda de Jesus ao toque da 4ª trombeta. E por último, temos uma mensagem do pastor Gedel Tigueiros, que falou sobre a mensagem da Igreja Maranata para Israel e para o mundo e para a igreja fiel, segundo ele. E então, como por um problema aqui de alguns imprevistos e até mesmo de logística, eu não consegui preparar tudo, convidar uma pessoa para poder estar me apoiando nesse trabalho, eu vou gravar. Eu vou ver se eu consigo gravar para ser mais rápido, gravar sozinho mesmo. Eu vou gravar e provavelmente estes vídeos serão postados no canal Maranata Anátema, que é o canal que é um repositório de informações relativas a doutrinas e a práticas religiosas da Igreja Cristã Maranata. Os nossos comentários pessoais, eles ficam no nosso canal, no meu canal, que é o canal Saulo Pereira, ou também no canal que eu tenho, que é o meu canal, que é o canal Manaim. E nós fazemos os comentários normalmente às segundas-feiras, tá certo? Quem acompanha sabe que toda segunda-feira nós postamos um comentário no canal Manaim sobre o que foi ensinado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Fazemos isso semanalmente. E, inclusive, a primeira parte, então, aqui deste nosso comentário, que seria o que foi falado pelo Josias Júnior, o pastor Josias Júnior, que fez uma propaganda da Igreja Cristã Maranata, nós já fizemos num comentário de uma escola bíblica que está no canal Manaim. Então eu vou só pular esta parte, a parte da propaganda da Igreja Maranata, que foi feita pelo pastor Josias Júnior, e a partir então desta sequência de vídeos eu vou começar pela mensagem do pastor Gerson Belucci. Pretendo hoje falar sobre a parte da introdução da mensagem dele. Vou mostrar aqui, deixar aqui na tela, este texto completo, desde inclusive a mensagem do pastor Josias Júnior, como vocês estão vendo aqui, inclusive que já foi comentada no canal Manaim. Isso vai ser postado no site Celeiros. Todo o texto, com toda a mensagem, desde a parte introdutória do pastor Josias Júnior, toda a mensagem do pastor Gerson Belucci, com os nossos comentários. Vocês podem ver que nós vamos colocando aqui o que foi falado por eles, exatamente o que foi falado por eles, foi degravado, e vamos incluindo os nossos comentários. Então você vai ter acesso a todos os nossos comentários, porque às vezes no vídeo nós não conseguimos ser muito abrangentes ou muito específicos, ou quem sabe não conseguimos ser muito claros, mas no texto, se você ler, vai ficar muito mais claro para você e você vai ter mais informações. Eu passo, inclusive coloco textos bíblicos
exemplificativos, como vocês podem ver, todas as nossas observações, tá tudo aqui. Mas vamos lá, eu vou pular aqui, olha só, aqui é o início do evento, né, após a propaganda feita pelo pastor Josias Júnior. E então, neste primeiro vídeo que eu estou gravando, eu pretendo mostrar para vocês o que foi falado pelo Gerson Belucci e até trazer um esclarecimento interessante. Porque quando da criação do canal Maranata Anátema, eu me lembro que até um irmão, o irmão Djalma, ele tinha feito uma sugestão, eu nem me lembro onde, né? Não sei se foi no Facebook ou se foi no WhatsApp, ele colocou Maranátema. Então, o nome do canal Maranata Anátema, na verdade, ele veio de uma sugestão do irmão Djalma. E, como eu também dei a minha sugestão, quando da criação, né, a pessoa que realmente abriu a conta do canal, ela contou, obviamente, com as minhas sugestões, até porque eu garanti que forneceria conteúdo para o canal na época, né? Não só eu, mas eu, Joaquim, Roseli. Então, olha, pode começar o canal e nós fornecemos conteúdo. Você tem toda a liberdade para colocar os nossos conteúdos e também conteúdos de outras pessoas, como normalmente é feito, se vocês observarem. O canal Maranata Anátema tem conteúdos de testemunhos, informações de outras pessoas, de outros pastores, né? Então, ele é um complexo de muitos conteúdos que são fornecidos, especialmente os nossos, porque como nós tratamos especificamente da questão das doutrinas das práticas da Igreja Maranata, esse conteúdo normalmente ele é direcionado para o canal Maranata Anátema. Então, achei bem interessante aqui a explicação inicial do Gerson, porque ela até nos dá a oportunidade de hoje explicarmos para vocês. Então, por que foi que nós sugerimos o nome do canal como Maranata Anátema? As pessoas, elas que não compreenderam bem o trabalho que nós realizamos, elas associam assim: o canal Maranata é anátema. Não, a ideia, inclusive, o próprio conteúdo mostra que a referência aqui, Maranata Anátema, é porque houve uma elipse, inclusive até por uma questão de se criar uma URL, né, de Maranata. Se colocasse Maranata é anátema, não tem o e ficar Maranata e anátema. Então houve uma elipse. O que é uma elipse? Uma elipse é uma economia linguística, uma figura de linguagem para se economizar, às vezes, nas palavras. E na elipse, você pode suprimir palavras e ainda conseguindo o sentido na frase. E no nosso caso aqui foi suprimido o verbo. Então ficou Maranata Anátema. Por quê? Porque a elipse suprime o verbo. O conteúdo, porque toda a compreensão linguística ela precisa de contexto. Então você entende uma frase muitas vezes pelo contexto. Vocês já viram que às vezes tem pessoas que escrevem as palavras até erradas e tudo, mas quando você está dentro de um contexto, você consegue entender o que está sendo dito. Então a ideia é exatamente essa. Foi uma elipse, o verbo foi suprimido e a ideia era de trazer esta informação que Maranata, né, e aqui a referência não é ao termo em si, do que significa no original, mas a referência é à instituição religiosa chamada Igreja Cristã Maranata e mais conhecida como Maranata. Então, como Maranata é anátema, é a instituição Igreja Cristã Maranata que é anátema. Mas só isso não seria uma ofensa? Não, de modo nenhum. Isso aqui é uma constatação que eu vou mostrar para vocês de acordo com as referências bíblicas religiosas. Então é uma constatação religiosa. Por que a Igreja Cristã Maranata ela é anátema? Ela tem esta carga de maldição. O que seria maldição? Dizer mal é uma carga que é uma carga negativa. Por quê? Porque as próprias palavras de Paulo afirmam que quem apresenta um evangelho diferente daquilo que ele ensinou
seria anátema. Então isso é uma referência religiosa e e que pode ser dirigido a qualquer pessoa, física ou jurídica, não é? Então, quando nós falamos Igreja Cristã Maranata, nós não estamos nos referindo ao termo igreja como ele é a natureza da etimologia da palavra igreja, como congregação de pessoas. Então, a referência não é ao grupo de pessoas e de membros da igreja. A referência é a uma instituição que traz uma mensagem que ela modifica o evangelho. E, segundo, então, Paulo, qualquer pessoa, e aqui nós incluímos a pessoa jurídica porque é uma criação agora mais recente, qualquer pessoa, então, física ou jurídica, que traga para o mundo um evangelho que é diferente daquilo que foi ensinado por Jesus e transmitido por Paulo, pelos apóstolos, então, essa pessoa ela deveria ser considerada anátema. No sentido de maldito porque não é o bem que vem de Deus, não é o bendito do Senhor, aquilo que Deus disse bem, aquele que Deus disse o certo, é aquilo que foi mal explicado, mal esclarecido, mal dito, entenderam? Então, uma coisa que desvia do bem original. Então, a ideia é exatamente essa, para que você possa compreender, então, o sentido da palavra Maranata, que é maldito, para que você possa se entender também a referência que nós fazemos quando dizemos que a igreja, instituição Maranata e não pessoas, é maldita por conta da mensagem, que é uma mensagem que vai além, é uma mensagem além da letra, vai além daquilo que Paulo, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo nos ensinou, nos trouxe de evangelho. O evangelho é um evangelho de arrependimento de pecados, não é um evangelho para fazer teologia do medo e assustar as pessoas com uma escatologia que, se a pessoa tiver alguma divergência sobre o entendimento dela, não vai afetar a sua salvação, como nós explicamos, inclusive, no último comentário da Escola Bíblica, tá certo? Até aqui eu já abro um parênteses, por quê? Para que vocês possam até isso ficar mais claro para vocês. Por que é anátema? Porque a instituição Maranata, Igreja Cristã Maranata, é anátema, porque ela maldiz, distorce, afasta o bem da palavra original de Jesus. Por quê? Vejam só, nós sabemos que o evangelho é arrependimento de pecados, né, para a salvação de todo homem, e para isso nós temos então um Jesus, um Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para morrer no nosso lugar, porque se nós pecamos, nós deveríamos pagar pelos nossos pecados, mas então Deus ele encontra uma solução onde eu posso ser perdoado pelo meu pecado, eu não vou morrer, mas o meu pecado não deixará de ser punido. O pecado foi punido, então, na pessoa de Jesus, que se apresentou. Olha, o fulano, né, ou quem quer que seja que faz parte desta humanidade, pecou, tá certo? Ele deveria morrer. Deveria morrer pelo seu pecado, porque a própria palavra diz, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Então ele pecou, ele se afastou de Deus, ele interrompeu uma comunhão com Deus de alguma forma, e ele deveria morrer pelo seu pecado, porque o salário, a recompensa pelo pecado é a morte. Mas acontece, ele tem uma oportunidade de viver, qual seja a oportunidade que ele tem de viver, é ele se arrepender do seu pecado, ele confessar o seu pecado, pedir perdão. E qual é o processo então da salvação? Bom, este pecador se arrependeu, confessou, pediu perdão. Então agora, para que ele não morra, porque o pecado exige a morte, então Deus providenciou o cordeiro que morreria no lugar do pecador. Então, em vez deste pecador que merecia a morte morrer, como ele se arrependeu, a oportunidade dele é que este pecado ele seja lançado sobre aquele que morreu
pelos nossos pecados. Então, o castigo pelo pecado, que é a morte, foi executado em Jesus Cristo. Tendo sido executado em Jesus Cristo, eu simplesmente preciso fazer lembrança, menção. Eu preciso simplesmente invocar a aplicação desta informação de Deus para nós, e eu então não preciso morrer, uma vez até porque eu me arrependi e confessei inclusive com o desejo de nunca mais errar da mesma forma, e pedi perdão a Deus, e Deus então providenciou o sacrifício de Jesus para o perdão do meu pecado. Então, seria mais ou menos isso. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão conseguir até explicar isso bem melhor. Mas assim, em tese, a ideia seria essa. Então, o Evangelho de Jesus é o anúncio da boa nova da salvação. É o anúncio, é a informação de que o homem não mais precisa morrer pelo seu próprio pecado, porque um cordeiro foi imolado, mediante ali a confissão, e isso já vem desde a representação do culto levítico, do ritual levítico, onde o pecador ele levava ao templo ali uma oferta, inclusive uma oferta de sacrifício. Ali havia todo um ritual que representava a transferência do pecado do pecador para o cordeiro. O cordeiro, então, era imolado. É exatamente essa mesma representação. É o cordeiro que está morrendo no lugar do pecador. Então, a mensagem do Evangelho, ela consiste nisso. A mensagem do Evangelho, ela não consiste em dizer, em falar sobre um arrebatamento da igreja. Não é essa a mensagem do Evangelho. Esta mensagem de um fim do mundo, a mensagem de uma ressurreição dos mortos, a mensagem de um arrebatamento, ela é uma mensagem que ela é uma consequência a partir do momento em que você já passou a ingressar o corpo de Cristo. Então, você já recebeu a mensagem de salvação, você compreendeu a mensagem de salvação, você decidiu aceitar a mensagem de salvação e aplicar a sua própria vida com arrependimento, com confissão, com pedido de perdão, com reparação quando isso é possível. Então, esta ação real que se operou na sua vida te incluiu no corpo de Deus e você passou a ser parte do corpo de Cristo, família de Deus. Então, o Jesus, que inicialmente ele era o unigênito de Deus, ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Porque você ingressa na família de Deus, passa a fazer parte do corpo de Cristo. Bom, a partir do momento em que você é corpo de Cristo, você vai ter também toda a informação e a consciência sobre a esperança de ser um membro da família de Deus, do corpo de Cristo, de uma igreja de Jesus Cristo. Qual é a esperança? A esperança da glória. É a esperança de que eu posso me apropriar de promessas de Jesus, inclusive sobre uma vida que vai além desta vida, que é a vida eterna. Na verdade, é a vida em abundância. O que é a vida em abundância? A vida em abundância, ela não é uma vida de abundância material. Não, a vida em abundância é a própria vida que é abundante. Imagine uma cachoeira, né, as cataratas do Iguaçu ali, descendo aquela água. Você vai ficar ali, sua vida toda, aquilo não para. É aquela grande quantidade de água jorrando para todo a sua vida, se você conseguir ficar ali, né? Se você nascer ali olhando aquela cachoeira caindo e morrer ali, você vai ter aquela abundância, é uma coisa que não cessa. Então, o que é abundante é a vida, não é o que se tem na vida. Então, a ideia de Jesus é que ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida que não cesse. Como ela não cessa? Ela não cessa se, embora eu, encerrando a minha parte material de vida aqui na Terra, a minha vida física, o meu fôlego de vida aqui na Terra, eu, em algum momento, eu continuo vivendo mesmo tendo passado pela morte. A morte física.
Então, quando você ingressa na família de Deus, você recebe esta promessa de vida abundante, uma vida que não se encerra aqui neste mundo terreno, mas ela dá uma sequência para além daqui, que seria uma promessa de um novo céu, de uma nova terra. E como é que isso vai acontecer? Essa promessa de novo céu vai acontecer. E aí vem o livro do Apocalipse e nos dá informações até para que nós possamos saber, né, em que momento nós podemos estar vivendo, o que podemos esperar, como devemos nos preparar para que a nossa passagem ela seja uma passagem onde te deixe convicto de que você vai continuar vivendo. Seja porque você morreu antes, né, do fim dos tempos, e se você não morrer antes do fim dos tempos, que você esteja sabendo, esteja preparado e confiante de que mesmo que você tenha que padecer, mesmo que você tenha que sofrer aí algum tipo de aflição, mas você tem uma garantia de salvação, de um novo céu e de uma nova terra. Aqueles que morreram vão ressuscitar. E os que estiverem vivos no dia da segunda vinda de Jesus, então eles serão arrebatados, terão um novo corpo e serão encaminhados para um novo céu e uma nova terra, tá certo? Porque a palavra diz que este primeiro céu e esta primeira terra, eles vão passar, tá bom? Então, a ideia é essa. Qual é a ideia que eu estou querendo transmitir para vocês? A mensagem para o mundo, ela não é uma mensagem da vinda de Jesus e nem de arrebatamento. A mensagem para o mundo é uma mensagem de arrependimento. Primeiro você tem que vir e integrar o corpo de Cristo, para você então se apropriar das promessas, que é uma parte seguinte, ela não vem antes. Eu não posso atrair a pessoa para o corpo de Cristo com ameaças. Você vai morrer se você não aceitar. Você vai para o inferno. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Você vai ficar aí para uma grande tribulação. Não, a ideia não é essa, porque senão a pessoa ela passa a integrar, inclusive pelos motivos errados. Ela passa a se aproximar e a viver um evangelho de medo. Então ela veio para Cristo por medo. Ela deixa de fazer alguma coisa ou outra porque ela tem medo. Né? Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho medo de não ser arrebatado. Eu tenho que obedecer a este líder aqui, qualquer que seja, porque senão eu não vou ser arrebatado. Olha, eu não posso cometer este pecado porque senão eu não vou ser arrebatado. Então a ideia está errada. A ideia do evangelho é que você já foi transformado. Você já se arrependeu. E você passa então a ter uma vida diferente porque você entendeu que o pecado é errado. Porque você entendeu que não é isso que Deus tem para sua vida. Você entendeu que isso é uma inimizade entre você e Deus. Você está estabelecendo uma paz com Deus quando você se converte, quando você aceita o evangelho, você se arrepende dos seus pecados, você confessa, você pede perdão. Então você ingressa não porque você tinha medo, mas porque você entendeu o que é certo e o que é errado. Entenderam? Então a diferença ela é brutal. Então se você ingressa no corpo de Cristo por medo, você vai estar ali por motivos errados. Agora, uma pessoa que está em Cristo por amor, por consciência entre o certo e o errado, ela não quer errar. Mas não é porque ela tenha medo de punição, mas é porque ela quer agradar e fazer a vontade de um Deus que, embora ele fosse pecador, o perdoou, o amou e o abraçou. Eu não sei se isso para você vai conseguir entender, porque a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos neste ambiente de teologia do medo, eles estão na igreja por medo. Então, ele tem medo. Se eu não entregar 10% do meu salário, vai vir um gafanhoto devorador e vai acabar com as minhas finanças. Então, vai vir a doença, vai vir a farmácia, vai vir um médico, vai vir um hospital, vai vir a morte. A pessoa está o tempo todo por medo. Sendo que, se você estiver em Cristo por amor, olha, não é essa a sua preocupação. A sua preocupação é viver de acordo com a vontade de Deus. Independentemente de qualquer coisa. Você vive por amor. Então você é altruísta por amor. Então você faz alguma coisa pelo seu próximo
por conta do amor ágape. É uma sensação de um dever de ser uma pessoa melhor. E não uma pessoa egoísta que está, né, se controlando para poder não ser muito egoísta. Não, você é altruísta, você tem o desejo de fazer, inclusive, aquilo que é melhor para o seu próximo, até muitas vezes com prejuízo próprio. Bom, então essa introdução é exatamente para te mostrar isso. A mensagem do Evangelho, que deve ser trazida ao mundo por uma instituição religiosa ou mesmo por você, é a de levar a consciência às pessoas de que existe um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus bom, um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, a gente precisa compreender isso. A partir do momento em que nós entendemos o Evangelho de Cristo, nós vamos levar para o mundo o Evangelho de Cristo e não o Evangelho do medo, não terror às pessoas, não atrair as pessoas para a igreja por medo. Olha, ela tem medo do inferno, então eu vou ameaçá-la com o inferno. Eu vou dizer, olha, se você não aceitar Jesus, Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, você vai ficar aí, vai sofrer, vai padecer, e a gente já tem um mundo que é cheio de dificuldades, né? Nós já temos um mundo que é cheio de perigos e de dores. E aí a pessoa experimentando tantas dores aqui no mundo, aí você ainda vai dizer que ela ainda vai sofrer muito mais do que aquilo. Né? Então, olha, você tem que vir para a igreja, você tem que vir aqui participar deste grupo aqui, você tem que ficar aqui conosco, você não pode sair daqui, você tem que fazer tudo aquilo que a gente mandar, você tem que seguir os nossos padrões aqui que nós estabelecemos para você, as nossas regras. Se você não fizer tudo isso, então você que já sabe o que é sofrimento, você nem imagina, porque vai vir um sofrimento muito pior sobre a sua vida. E a pessoa vai ficando por ali, por medo, e acredito que pelos motivos errados. Né? Só que as pessoas que vivem debaixo desse tipo de pressão, muitas vezes elas não aguentam, tá certo? Muitas vão levando, vão definhando e acabam até muitas vezes definhando antes da hora, porque uma vida de medo não é bom. Por isso, João diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ok? Bom, mas a Igreja Cristã Maranata, ela se apresenta como uma mensageira de uma destruição do mundo para a salvação apenas de um grupo de pessoas que é chamado de Igreja Fiel, que coincidentemente é ela própria. Então ela é mensageira de uma ideia de que a salvação depende de que a pessoa esteja naquele grupo dela. Senão ela vai morrer. O mundo vai ser destruído, vai ter um grande sofrimento, Jesus vai vir, vai arrebatar somente esta igreja fiel, este grupo, e o resto, olha, vai passar por um sofrimento que nunca houve na terra. É uma grande tribulação, um sofrimento que nunca houve, e o pior, apesar dela passar por todo este sofrimento, ela vai morrer e vai para o inferno. Então não tem chance para ela. Ou ela vai estar na Igreja Maranata, que é a igreja fiel, ou ela vai atender esse chamado agora, que é um chamado, eles dizem que é o tanto tempo todo. Olha, tem 56 anos que eles estão fazendo. Olha, é agora que é a hora. Se você não vier agora, entendeu? Então você vai passar por você não vai ser arrebatado, você vai passar por todo esse sofrimento, no final das contas você ainda vai para o inferno e vai morrer da pior maneira possível. Então eles apresentam uma mensagem que, olha, não tem jeito, você tem que vir aqui, tem que ser parte do nosso grupo, tá certo? Eles fazem isso de um modo sutil, meio que dizendo, não, você pode ficar em qualquer lugar e tal, fique do jeito que você quiser, nós estamos falando aqui uma mensagem desinteressada para o mundo, mas na essência, quando você vai investigar exatamente o que eles ensinam e o que eles entendem, o que eles defendem, é que essas pessoas que eles estão dizendo, né? Eles assustam a pessoa, depois, olha, pode ficar em qualquer lugar, mas aqui é a igreja fiel, aqui você está mais seguro. Então a ideia é sempre atrair a pessoa para a instituição e não para Cristo, como deveria ser. Então é uma mensagem distorcida. Não foi esta a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo. Não foi a mensagem do arrependimento. A mensagem do arrebatamento ela é uma consequência depois que você
ingressa no corpo de Cristo e vai se nutrindo de esperanças para viver aqui na Terra, independentemente do que venha a acontecer. Então, por exemplo, Jesus volta antes da grande tribulação. Que diferença faz se você está em Cristo? Você está em Cristo? Vamos imaginar então que Jesus venha secretamente e arrebate uma igreja para não passar pela grande tribulação. Bom, você está em Cristo? Estou. Se arrependeu dos seus pecados? Se arrependeu. Tem uma nova vida? Tem. Procura andar segundo os exemplos e ensinamentos de Jesus? Procura fazer a vontade de Deus. Ele está edificando a sua casa sobre a rocha, que Jesus, depois dos ensinamentos dele, ele falou assim, olha, quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, está firmado na rocha. Então pode vir até mesmo um vento, uma enxurrada, né? Qualquer situação, mas você vai permanecer inabalável sempre. Você vai passar por tudo isso. Então, você está em Cristo, você está na rocha. Olha só, que beleza, né? Jesus veio secretamente, ninguém viu, e arrebatou a igreja. E a igreja, então, não chegou nem a passar por este vento, por essas tempestades, nem nada, e foi embora. Que ótimo, né? Continuou na rocha. Maravilha. Mas acontece, vamos imaginar então, para quem diz que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, após os 3 anos e meio primeiros. Ótimo, você está na rocha? Então, começou a situação, não veio ainda a grande perseguição, mas aí lá num determinado momento, o anticristo ele já se revela e tal, e Jesus veio e arrebatou a sua igreja e você estava lá na rocha, firmado, né? Ouvindo, atendendo, andando segundo a mensagem de Jesus, né? Aquele que ouve a minha palavra, né? E coloca em prática, está sobre a rocha. Você está sobre a rocha? Não é essa a mensagem de Jesus? Então, tudo bem. Mas vamos imaginar então que a igreja seja então arrebatada, e eu vou me referir aqui não apenas à igreja, ao povo de Deus, então, aí incluídos todos os salvos, né, nesta eclésia, nesta congregação de salvos. Então vamos imaginar que todos tenham que passar por uma grande tribulação nesta terra antes que Jesus venha, ressuscite os mortos e, em um ato de arrebatamento, transforme essas pessoas um novo corpo e que as transporte para o novo céu, para a nova terra. Então tá. Você está na rocha? Você está firmado na rocha? A própria palavra de Jesus disse isso. Se você estiver firmado na rocha, ou seja, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não vai ser abalado. Não vai ser abalado. Então, é essa a informação que você precisa ter. Não é uma mensagem escatológica de arrebatamento antes, durante ou depois que vai fazer diferença se você está na rocha. Se você estiver na rocha, você é capaz de suportar, inclusive, uma eventual grande tribulação, porque você está firmado na rocha. Você ouve e pratica as palavras de Jesus. Agora, então, é isso aí. Você usar a mensagem de arrebatamento de igreja para amedrontar as pessoas é um evangelho distorcido. E por isso ele é um evangelho anátema. Quem faz isso, como disse Paulo, é anátema. Então, se é uma pessoa física que está fazendo isso, é anátema. Mas se é uma instituição religiosa, um CNPJ, uma pessoa jurídica que está fazendo isso, é anátema. Então, a informação que nós trazemos para vocês é exatamente essa. A Igreja Cristã Maranata, como instituição, ela é anátema, maldita. Por quê? Porque ela está apresentando um evangelho que vai além daquele que Paulo e Jesus nos trouxe. Então, é uma informação religiosa. Eu não estou dizendo que a Igreja Cristã Maranata, como instituição, ela pratica um crime. Não, um crime ambiental, por exemplo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, de acordo com a informação bíblica, ela se enquadra aqui na mensagem de Paulo sobre quem é anátema. É quem apresenta um evangelho que é diferente. E para que isso fique mais claro ainda para você, eu vou te dizer por que é que a Igreja Maranata apresenta um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou. Por quê? Porque a Igreja Cristã Maranata, por meio inclusive do seu líder máximo,
Gedeu Tigueiros, ele ensina que um membro não pode ter comunhão com um ex-membro, ou seja, a pessoa não está mais na Igreja Cristã Maranata, então ela não pode mais ter comunhão com quem é membro da Igreja Maranata. E ele promove esta divisão, esta separação, que é a revelação da ausência de amor, de graça, de misericórdia e de princípios básicos de entendimento do que seja o corpo de Cristo, porque corpo de Cristo não se limita a uma denominação religiosa, mas ele se estende a todas as pessoas que entenderam esta forma que Deus projetou, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Então, quando você exclui alguém e diz, olha, você não está aqui mais no meu cercadinho denominacional, então você não faz parte do corpo de Cristo, você já está mudando a palavra de Deus. Você adulterou a palavra de Deus. Compreendem? Então, quer dizer, e demonstra falta de amor. Ora, Jesus ele vem e diz assim, você deve amar. Mas amar quem, Jesus? Amar o seu próximo. Amar a Deus. Mas quem é o meu próximo? É só aquele que concorda comigo? Só aquele que está na minha religião? Só aquele que pensa exatamente como eu penso? Não, Jesus deu, inclusive, o exemplo do bom samaritano. Não é? Preciso recordar aqui para que você entenda bem isso. Então, você tem um caminho que vai de Jerusalém, que desce para Jericó, e você tem, por conta do ritual levítico, você tem diversos levitas e sacerdotes que saem das suas regiões onde eles habitam em Israel para cumprir ali o seu turno como levita ou como sacerdote. E você também tem as pessoas que habitam ali na toda aquela região que transitam por esta mesma estrada. Tá bom. Aí Jesus conta um exemplo de que havia um que descia então de Jerusalém, estava a caminho de volta para o local, provavelmente onde ele habitava. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele foi assaltado. Ele foi assaltado, bateram nele, deixaram ele como uma pessoa morta ali. E aí passou por ali um levita e não fez conta dele, deixou ele lá morrendo. Passou ali um sacerdote, também olhou, não fez conta, deixou ele morrendo. Mas passou um samaritano. O samaritano, ele fazia parte daquele grupo que os judeus odiavam. Eles não gostavam dos samaritanos, porque eles achavam que eles eram uma raça superior, que os samaritanos foi aquele povo que foi misturado e tal, que não era um judeu legítimo. Então, eles não aceitavam os samaritanos. Os judeus entendiam que eles eram melhores, eles eram o único grupo que Deus poderia amar, o único grupo que Deus poderia cuidar, o único grupo que Deus estaria presente, o verdadeiro Deus era dos judeus. Então, e Jesus mostra que o amor que ele está se referindo ao próximo não se limita à pessoa do seu grupo religioso, por mais que você ache que esse seja o único grupo que Deus ama. Não. Quando ele diz que você deve amar, ele diz que você deve amar a todas as pessoas. Isso é o ágape. O ágape, ele não se limita a sentimento, e às vezes ele pode acontecer até na ausência do sentimento, do apreço, da afeição, que é o sentimento que a gente relaciona ao amor. O ágape, ele é a atitude, mesmo que eu não goste do fulano. Se o fulano precisar de mim, eu o ajudo, porque o amor, o ágape, ele não depende de um sentimento agradável. Ele é mais um mandamento a ser cumprido para que a humanidade seja melhor, para que você passe a ter empatia, para que você enxergue a necessidade do outro e para que você entenda que você não está neste mundo para viver para você próprio. Então, há uma série de ensinamentos aí. Agora, espero que você tenha entendido isso. O amor que Jesus se refere, o amor ágape, e que está reproduzido inclusive em Coríntios capítulo 13, ele é um amor que o cristão especialmente deve ter se ele é discípulo de Jesus. Porque esse é o mandamento, amar a Deus e amar o próximo, inclusive tanto quanto você ama a si próprio, porque você tem um cuidado muito grande da sua vida. E Jesus coloca o próximo
nesta mesma condição. Você tem que olhar para ele e pensar muitas vezes, ter uma empatia e olhar para a necessidade dele, tanto quanto você olha para a sua. E independe dele ser da sua igreja, independe dele ser do grupo que você acha que é o melhor grupo, o único grupo que Deus vai salvar na terra. Esta é a mensagem de Jesus. Este é o mandamento de Jesus, e Jesus diz que estes 2 mandamentos substituem toda a lei. E aí você ensinar que você não deve amar uma pessoa porque ela se desligou da sua denominação é uma mensagem anticristã. Ela muda totalmente a essência do evangelho. E aí sim, eu posso dizer que esta mensagem, ela se enquadra perfeitamente naquilo que Paulo falou. Olha, se alguém trouxer um evangelho diferente deste, é maldito. Quem é maldito? A pessoa que está trazendo. Então, se uma instituição está trazendo para você uma mensagem dessa natureza, contrária ao evangelho, que é uma mensagem egoísta, que não é uma mensagem altruísta, que não é a mensagem do amor de Jesus, que distorce a mensagem do amor de Jesus absolutamente, você tem que considerar que esta pessoa, então, seria maldita. Então, Maranata, a instituição Igreja Maranata, com esta mensagem, é uma instituição maldita. Isso você precisa entender. A gente não diz isso porque, olha, eu quero acabar com a Igreja Cristã Maranata. Não. O que eu quero é que a Igreja Cristã Maranata possa trazer um evangelho que não seja maldito ao homem, que não mude o rumo do evangelho. Então, a ideia é essa. A ideia é que você também possa entender que se alguém traz uma mensagem que é maldita, não se arrepende, não muda, não confessa, não pede perdão, é porque existe um outro espírito operando para que isso produza maldição. Não vai produzir salvação. Não tem como produzir salvação sem os mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. E o perdão? Como é que eu falei para você todo o tempo aqui sobre uma mensagem de perdão, que é uma mensagem universal, que faz parte da essência do evangelho da salvação. E aí, então, você tem Gedeu Tigueiros ensinando para os membros o seguinte, que se alguém se desligar da Igreja Cristã Maranata, não leva Jesus, não leva o Espírito Santo, não leva a Igreja Fiel. Eles fizeram isso por meio de uma carta circular, tá, irmãos? Só para vocês terem ideia e não acharem que eu estou inventando, isso aí é só o pensamento da cabeça de uma pessoa. Não, a instituição soltou uma circular dizendo isso. Então, a instituição ela está comprometida com esta mensagem, que é uma mensagem que depois, numa reunião de senhoras, Gedeu Tigueiros, o presidente, o fundador da igreja, a pessoa que dá toda a direção para a igreja, disse o seguinte, com todas as letras, que você não tem que perdoar quem está fora da Igreja Cristã Maranata, quem se desligou da Igreja Maranata. Então, quer dizer, é uma mensagem absolutamente anticristã, contrária ao Evangelho. E, portanto, eu posso afirmar com todas as letras, mais uma vez para vocês, enquanto isso não for alterado na Igreja Cristã Maranata, a Igreja Cristã Maranata como instituição, vivendo esta mensagem, instigando as pessoas a odiar os ex-membros, processando ex-membros, enquanto ela estiver nesta posição, não tenha dúvida nenhuma. Você tem que entender. O próprio Paulo fez referência a quem muda a mensagem do Evangelho. É anátema. A Igreja Cristã Maranata é uma instituição anátema. Bom, eu já contei toda essa história aqui para vocês, mas agora eu preciso mostrar para vocês aqui, na mensagem introdutória do pastor Gerson, esta realidade, tá bom? Então vamos lá? Rapidamente aqui agora, porque praticamente eu já falei tudo que tinha que falar. Ele diz, nós saudamos todos os participantes do evento, trombetas e festas com a paz do Senhor. Nós estamos transmitindo em nível mundial pelas diversas multiplataformas digitais diretamente, ou seja, eles estão lançando esta mensagem anátema para o mundo. Entenderam? Além das autoridades já citadas pelo pastor Josias e tal, eles têm muito orgulho de ter autoridades, né, ali na igreja,
pouco de vaidade, isso talvez também cause nas pessoas um determinado medo. Olha, não podemos mexer com essa igreja, porque ela é cheia de autoridades, né? Então isso pode te prejudicar de alguma forma. Não sei se a ideia é essa, mas a gente não deixa de pensar em todas as possibilidades. Então ele diz, além das autoridades já citadas pelo pastor Josias, eu gostaria de fazer menção também aos pastores de diversos continentes, diversos países do mundo que estão aqui conosco, bem como representantes das nossas missões e tal. Então eles querem mostrar que a Igreja Maranata é algo grande. Será que é? E se for grande, com uma grande mensagem anátema? E aí? Quanto maior, pior. Não seria isso? Mas vamos lá. Aí, vejam só, agora ele vai fazer menção à imprensa que está ali no local. Ora, eles processavam estes mesmos jornais que hoje eles estão contratando. E por que é que esses jornais estão lá? Porque, irmãos, jornal vive do comércio da notícia, da informação. Então, quer dizer, se alguém pagar para publicidade, eles vão estar lá. E foi o que aconteceu. As reportagens publicadas, eu já mostrei para vocês num outro vídeo, que são reportagens pagas. Então, a imprensa, eles tinham que estar ali porque eles tinham um contrato comercial com a Igreja Cristã Maranata para divulgar o evento. Então, é isso, tá certo? Não era um furo jornalístico, era uma questão contratual e a Igreja Maranata está investindo milhões de reais em propaganda e marketing e, obviamente, quem está do outro lado recebendo estes milhões de reais fica com todo o interesse, né, nessa instituição e neste evento. Bom, mas vamos lá. Outra coisa também, até que eu coloquei aqui nas observações, né, porque se antes a Igreja Maranata considerava a imprensa inimiga, agora é minha parceira, né? Que coisa, né? Mudou de lado, assim, fizeram as pazes. A Igreja Maranata, ela só não faz as pazes com os ex-membros. Ela processa, tá certo? Então, esses ela processa. Por quê? Porque prejudicam o seu negócio. Agora, se a imprensa recebe um dinheirinho e ajuda a divulgação do seu negócio, então tá tudo certo, né? Vão ficar em paz. Agora, não conseguem ter paz porque, muitas vezes, em vez deles pararem para refletir sobre essa mensagem que nós estamos trazendo, eles preferem fazer o quê? Processar, chamar de caído, dizer que você não pode se aproximar, que você não pode ver, que você não pode assistir, prefere atacar, dizer que todo mundo é profeta das trevas, que todo mundo está caído e tudo mais. Então, entendam isso, observem isso. Vamos lá. Aí, vejam só, mandou todo mundo assentar, isso foi o início da reunião, e aí ele vai começar já deixando claro que a igreja é uma igreja exclusivista. Se ela é exclusivista, você tem que estar nela, porque somente ela tem a mensagem da salvação, somente ela entendeu o projeto de salvação de Deus, somente ela tem uma mensagem certa, correta para o mundo. Então, se ela é a igreja fiel, e Jesus vai arrebatar a igreja fiel, vai arrebatar quem? Quem estiver lá submetida à Igreja Maranata. Querem ver? Meus amados, este evento é uma proclamação ao mundo dos sinais e avisos que são advertências que a igreja fiel. Então não é o corpo de Cristo, não é a igreja de Deus na face da terra, é a igreja fiel, que já é uma referência que isso já foi introduzido na mente dos membros, que ele já entende que igreja fiel, igreja Maranata é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo. Então é a mensagem que é uma responsabilidade somente da Igreja Maranata. Batista, não. Presbiteriana, não. Assembleia de Deus, não. Luterana, não. Metodista, não. Nenhuma outra igreja. Apenas a Igreja Maranata é esta igreja fiel. E responsável para informar o momento profético que estamos. Então é como se, olha só, ela é uma escolhida de Deus para trazer esta mensagem ao mundo. Porque nenhuma outra instituição cristã, nenhum outro grupo seguidor de Jesus Cristo tem essa mensagem. Só eles têm. É a mensagem exclusivista. Tá certo? E eles são os responsáveis por isso. Como se eles tivessem a responsabilidade, então, de fazer com que todos os outros grupos religiosos se voltassem para eles. E passassem, então, a aceitar o controle e o domínio deles. Porque eles são aqueles que receberam a missão, não os outros. Então, a Igreja Batista tem que se submeter à Igreja Maranata se ela quiser ser parte da Igreja Fiel. A Presbiteriana também, a Assembleia de Deus também.
estes grupos religiosos todos têm que se submeter à Igreja Maranata, porque ela é a responsável pela mensagem final ao mundo, a última mensagem de Deus ao mundo, tá bom? E ele deixa claro, como igreja, nós estamos incumbidos desta tarefa. Quem? A Igreja Maranata. É uma mensagem exclusivista. Agora, se pelo menos fosse a mensagem do Evangelho, mas não é. Então, como é que eles querem atrair o mundo para uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho? É anátema, tá certo? E aí eu dei a explicação do que por que a Igreja Maranata é anátema. Eu vou apenas mostrar para vocês aqui, ó, por que a igreja, a instituição, não estou me referindo a membros, tá? A instituição, ela tem uma mensagem que é anátema, né? Ó, apresenta um evangelho diferente anunciado por Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz que quem faz isso é anátema. E ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, seja anátema. Paulo disse isso. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. E ele repete, ó, assim como nós dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, entenderam que não sou eu que estou classificando a Igreja Cristã Maranata, instituição, como uma instituição anátema? Não. Eu estou mostrando para vocês essas características, dizendo, está encaixada aqui. Encaixou, não é? Então, ele diz, vou continuar aqui, ó. Eles têm revelações além da letra. O que é uma revelação além da letra? Então, por exemplo, é exatamente isso. Olha, a Bíblia não diz que Jesus vai arrebatar a igreja na quarta trombeta, mas Deus nos revelou que vai, e como nós somos os escolhidos de Deus para trazer essa mensagem ao mundo, e todo mundo tem que se dobrar a esta mensagem, porque senão não é a igreja fiel, senão é uma igreja, é um povo que não tem a revelação de Deus. Então nós temos uma revelação além da letra. Esta revelação, isso que foi além da letra, é exatamente o que Paulo disse. O que Paulo disse? Assim como você repito, se alguém prega um evangelho que vá além daquele que recebeste. Então, entenderam? A Igreja Maranata, ela tem uma mensagem que vai além daquilo que o Senhor registrou na palavra de Deus pelo Espírito Santo. Ele vai além. Por isso é anátema. Por isso é anátema. Não é? Aí eu dei o exemplo aqui que a Igreja Maranata, ela não pode nem mesmo falar do amor de Deus, porque ela processa os membros. Vai falar o quê? Processa mesmo. Jesus mandou amar até os inimigos. Ela vai lá e diz, olha, você é o meu inimigo, então processo em você. Processo judicial, processa criminalmente, processa civilmente, pede indenização, tenta derrubar canais. Onde é que você pode falar de amor? Qual é o espaço que uma instituição dessa tem para falar de amor? Que é olhar para a necessidade do outro, é procurar ouvir o outro, é ter empatia, é compreender, é ser madura o suficiente para poder refletir sobre as questões teológicas, as questões religiosas. Não, falou diferente de mim, falou mal de mim, é o processo. Então, é um conceito errado do que é falar bem e falar mal. A pessoa não tem consciência do que é falar mal. A verdade, ela pode até ser difícil, mas ela é o bem. Ela não é o mal. O que é o mal é a mentira. É você defender a mentira, é você sustentar a mentira. Isso é mal. É você acusar os outros daquilo que eles não são. Chamar os ex-membros de caído. Isso é mal. Tá certo? Mas ainda assim, ela está dentro de uma liberdade de entendimento. Porque se ela entende que só quem está ali dentro tem salvação, está na graça, então tudo bem. Se ela olha para os outros que saíram e disser, olha, vocês são caídos, é uma forma que ela tem de entender. Então nem isso seria, obviamente, propriamente uma ofensa neste contexto religioso. É uma classificação do entendimento dela sobre o campo espiritual. Mas só que ela faz isso com os outros. Ela chama os outros de caídos, mas ela não aceita que alguém diga que, por exemplo, que ela tem as características de uma seita. Ela processou Caio Modesto, um youtuber famoso, com um canal com mais de 1 milhão de pessoas, processou porque ele fez essa classificação da Igreja Cristã Maranata como uma seita religiosa. Então, entendam que você não pode falar em amor aí, não é? Então, é fora do Evangelho, foi além do Evangelho, tá bom? Agora, a partir do próximo vídeo, vejam só, eu vou começar então a falar sobre a questão escatológica em si, tá bom? No próximo vídeo eu vou começar a falar então, ele
Gerson Belucci, inicialmente ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, e depois ele vai colocar aqui imagens e vídeos, né? E aí vai falar sobre a primeira trombeta, vai falar sobre a segunda, a terceira e a quarta, né? E eu vou deixar então isso para o próximo vídeo. Eu queria fazer essa introdução, né? Se você tem interesse em saber mais sobre esta mensagem antibíblica, escatológica antibíblica e anátema da Igreja Cristã Maranata, então acompanhe os vídeos desta sequência. Eu vou ver se eu consigo fazer os vídeos de sequência aí, chegando aí pelo menos a 1 hora cada vídeo no máximo, né? Vou fazer o esforço, não sei se consigo, mas eu vou deixar essas informações todas para vocês, para que se alguém disser, olha, assista o evento Trombetas e Festas para você entender qual é a mensagem de Jesus ao mundo. Aí você pede, assiste esse outro aqui também, para que você possa então pelo menos refletir se realmente esta mensagem da Igreja Cristã Maranata está certa ou se está equivocada. Se ela faz parte do Evangelho de Jesus ou se ela é uma mensagem anticristã, tá bom? É isso aí, meus irmãos. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Desejo que todos fiquem bem, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.